Olá, meus amigos e minhas amigas da comunidade Bengalas. Olá você, que ainda não é do Bengalas, mas é filho ou filha de pais idosos. Estamos aqui em mais um podcast. E lembrando que os podcasts da comunidade Bengalas é para instrumentalizar cada um que cuida ou que ajuda a cuidar de seus pais idosos, em como fazer isso de uma maneira melhor para eles, mas também para você. E sempre temos aqui convidados especialistas e hoje eu trouxe Liege Bahia, que ela vai se apresentar, mas foi indicada como uma pessoa que é muito competente na área de terapia ocupacional. Então, Liege, muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. A gente está se conhecendo hoje. Conta, se apresenta, Sim, né? E já sim. pode emendar explicando o que é esse negócio de Então, TO. com certeza. Muito obrigada, Marta, estar aqui, receber esse convite. Um abraço a essa comunidade que eu fiquei assim encantada, né, de ver, de saber, de ter conhecimento. Então, eu sou terapeuta ocupacional e me pós-graduei em gerontologia, tá? Que se diferencia da geriatria, porque a geriatria cuida das doenças do envelhecimento. E a gerontologia não, ela faz todo um olhar do envelhecimento no amplo aspecto, né, de qualidade de vida, das dificuldades. E aí me especializei, através de uma técnica francesa, em reabilitação cognitiva, envelhecimento de cérebro, tá? E não satisfeita, eu fui fazer um pouco de cuidados, fiz uma especialização em cuidados paliativos. Por quê? Não que eu tivesse nenhuma intenção de área hospitalar, nem terminalidade, não, porque a gente pensa que tem esse viés só, mas no cuidar, tá? Então, eu cuido de pessoas e pessoas que envelhecem, tá? Então, isso me deu um respaldo maior. E a terapia ocupacional, ela vem como uma profissão da área de saúde, que vem do pós-guerra, onde aquelas pessoas todas que estavam com muitas dificuldades de reinserção no mercado, de reinserção na sua vida. E então a terapia ocupacional vem para tratar dessas pessoas que já têm uma dificuldade postada ali e também fazer umas compensações das limitações que ela tem. Então, isso dentro do processo de envelhecimento é algo que eu diria assim, é um membro da equipe multidisciplinar extremamente importante, o terapeuta ocupacional. Me tira uma dúvida, Liege. A gente, às vezes, vê os neurologistas, os geriatras prescrevendo a TO para casos que já tem ali um diagnóstico, uma comorbidade. Se usa também a TO nesse processo de prevenção do envelhecimento? Qualquer pessoa pode Sim. fazer TO? Como é que isso funciona na prática? A terapia ocupacional ela tem vários campos de atuação. Eu vou falar especificamente desse que eu atuo, que é a área da gerontologia. Então, como eu falei, da gerontologia é um processo de envelhecimento. A velhice, eu digo assim, é uma excursão que todos nós vamos fazer. Nós vamos chegar à velhice, exceto que a gente morra, parta antes, né? Então, o que é que você precisa quando você vai fazer uma excursão? Planejamento. Para onde é que eu vou? O que é que eu vou levar? Então, a velhice, ela se configura nessa questão de você se cuidar. Né? Então, quando os neurologistas, os geriatras, médicos de uma maneira geral, colegas de profissão, fisioterapeutas, eles encaminham, né, pessoas para a terapia ocupacional em gerontologia, são pessoas ou que já apresentam algum déficit ou de cognição ou de capacidade funcional, então, ou pessoas que estão envelhecendo e têm muito medo de como envelhecer. Esse medo, ele passa muito não pela idade cronológica, porque hoje a gente tem aí muitas, né, possibilidades de você envelhecer bem, com visual bonito, mas não é esse medo. É o medo de envelhecer dependendo das pessoas, né? De você perder a sua autonomia, de você perder a sua independência. Então, quando os pacientes chegam para mim, eu digo assim, eu não trabalho com doenças, eu trabalho com o sujeito que tem um diagnóstico. Por quê? Porque a doença ela se apresenta de várias formas em determinadas pessoas.
E o processo de envelhecimento, Marta, ele é extremamente individualizado. As pessoas, elas não vão envelhecer, não tem uma receita de bolo que você diga, olhe, isso assim funciona dessa forma, né? Porque nós somos seres diferentes, nós temos uma biografia, nós temos uma história de vida. Eu, como terapeuta ocupacional, olho muito o histórico ocupacional daquela pessoa, né? Quem é aquela pessoa que eu vou cuidar? Aquela pessoa tem uma história. Então, quando um cliente ou um paciente vem para mim, eu antigamente ficava muito mobilizada, porque as pessoas chegavam para mim já com muitos comprometimentos. E às vezes até eu me perguntava, nossa, como é que a terapia ocupacional vai conseguir minimizar o impacto desses sintomas na vida cotidiana dessa pessoa? Mas, graças a Deus, essa imagem da velhice, ela já está melhor, a sociedade já está absorvendo isso de uma maneira mais natural, né? Porque o envelhecimento, ele faz parte da vida. Eu digo que a velhice, ela é uma etapa como a infância, como a adolescência, como a fase adulta. Então, isso dá também às pessoas que estão envelhecendo uma motivação. Eu quero envelhecer bem, então eu vou me cuidar. Nesse processo de que eu quero envelhecer bem, eu vou me cuidar, tem uma diferenciação entre o envelhecimento masculino e o envelhecimento feminino, né? Então, assim, as mulheres, elas são mais longevas e elas conseguem envelhecer com a qualidade melhor de vida. Por quê? Porque elas se cuidam mais, né? O homem, pela questão cultural, por uma questão histórica, como grande provedor, ele tem uma tendência a esconder um pouco a velhice, a negar um pouco a velhice. Então, eu consigo receber, às vezes, clientes idosos, né, homens, e eles dizem assim, olha, o médico sugeriu que eu viesse para você, mas eu não sei por quê. Não sei por quê. Né? Eu estou ótima, eu não tenho nada, né? Então, até você fazer de uma forma leve e suave, que aquela pessoa compreenda de que ela precisa de uma ajuda, sem que você seja, olha, você está assim, reforçando as limitações, que isso não funciona. Então, como eu tenho muita experiência nessa área, às vezes eu até digo, olha, você quer um cappuccino? Eu interrompo a conversa, e quando eu volto, eu falo, tá, vamos continuar. Ele olha para mim e faz, o que eu estava falando mesmo? Eu digo, mas você não falou que estava tão bem, que não precisava vir, né? Então, as sessões da terapia ocupacional em gerontologia, cabe também esses momentos de você fazer que ele identifique a necessidade, né? Você estava me contando aqui nos bastidores, antes de começar, a sua história, né? Sim. Falando que você vem de uma área de cerimonial e se apaixonou numa visita às obras sociais Irmã Dulce pela questão do idoso. E é até uma exceção, porque muita gente, quando fala disso, né, de idoso, de cuidar do idoso, vê isso com repulsa, né? No caso do Bengalas, é uma comunidade que vive muito entre o conflito do querer cuidar, mas ao mesmo tempo de não dar conta de cuidar, né? Então, conte um pouquinho isso, né, dessa paixão por idosos e processo de envelhecimento, para ajudar a gente, talvez, a ver isso de uma maneira mais bonita, mais leve, né? Porque todo mundo vê de uma maneira socorro. Então, eu trabalhava num ambiente muito requintado, né? E fazia um acompanhamento de uma pessoa pública. E fui a uma visita à Irmã Dulce, e lá eu fui conhecer a morada de idosos, e aí eu fiquei assim, encantada. Não tinha ainda na Bahia a Sociedade Brasileira de Geriatria, como nós temos hoje. Não tinha nenhum curso de pós-graduação em gerontologia, como nós já temos. E eu sou professora, inclusive, de onde eu fui aluna, eu sou professora hoje. E aí eu me encantei. Aí eu virei para essa pessoa pública e disse assim, olha, eu quero ir para aquele lugar. Ela disse, mas você vai largar tudo, esse ambiente? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, mas eu quero ir. E fui. E fui contribuir com aquilo. Eu consegui mudar as enfermarias. O que me moveu, Marta, muito, eu acho que é um amor grande que eu tenho, né? Eu acho que eu vim nesse dom de cuidar, né? Então, assim, eu cuido de pessoas, eu cuido de plantas, eu cuido da minha fazenda, eu cuidei do meu pai até
né? 4 meses atrás que ele se foi, mas cuidei de uma forma intensa. Aí você disse para mim, Liege, foi cansativo, foi, mas foi lindo, porque eu consegui dar todo o meu amor. Então, o que eu posso dizer é que a gente é tocado, né? Você não precisa você se cobrar, porque não tem um padrão. Ah, você vai ser um filho bom se você cuidar assim, assim, assim do seu pai. Não, porque é uma troca mútua. Sim. Existe um estigma grande para os filhos, e eu gostaria até de desmistificar um pouco isso, porque talvez haja uma cobrança da sociedade, da família, de que todo filho tem uma obrigação de cuidar do pai, tá? O Estatuto do Idoso traz isso, mas a gente interpreta como um cuidar, tá ali, né? Isso. Tem que fazer sozinho. O cuidar tem várias formas de cuidar. Várias formas e várias redes de suporte. Sim. Era isso que eu queria trazer para dar uma aliviada, não é? O cuidar de um pai idoso, de pais idosos, requer o quê? Uma participação de outros irmãos, né? Do cônjuge, se ele puder, tiver condição, e de uma rede de apoio de profissionais. Que cada dia mais você vê a dificuldade de pessoas que estejam comprometidas em, de fato, ajudar, né? A gente passa aí, não é verdade? Às vezes as pessoas trabalham porque elas vão ganhar horas X, né? Tantas horas extras. Não, eu vou me embora porque minha hora acabou. Né? Porque eu trabalho aqui porque foi um emprego que eu consegui. Vou fazer isso, vou cuidar de idoso porque eu soube que paga bem. Exatamente. Uma outra questão que eu acho fundamental, e acho, inclusive, vou fazer uma crítica construtiva, uma falha, é no processo educacional. Sim. A gerontologia é uma matéria que ela devia vir no ensino fundamental. Percebe? Sim. Porque ninguém sabe como você vai envelhecer. E os jovens, infelizmente, acham que eles não vão envelhecer. Você já reparou que quanto mais jovem, você desafia a morte, você se acha o poderoso, né? Então, isso falta o quê? Maturidade. Que talvez venha pela idade, mas que também pode ser ensinada. Então, aquelas famílias que os pais conseguem passar para os seus filhos a importância do cuidar do idoso, por exemplo, os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, eu nunca precisei dizer para os meus filhos, faça isso com seu avô, com sua avó, né? Porque eles a vida inteira me viram cuidando de pessoas. Então, eu cuidei da babá do meu pai, como eu cuidei do meu pai, com o mesmo amor, com o mesmo suporte que eu pude dar. Entendeu? Então, eles cuidaram, me ajudaram a cuidar do meu pai. Eles estão me ajudando muito a atravessar o processo de luto. Então, isso é fantástico. Marta, eu poder dizer assim, meu pai teve uma morte linda. As pessoas param, porque eu disse, ele teve uma morte linda. Ele teve uma morte com o manejo da dor. Ele teve uma morte em casa. Eu cheguei a chamar, né, a ambulância para levá-lo, porque ele estava com a dor. E depois eu disse, não, deixa ele aqui. Então, assim, ele conseguiu se despedir de todo mundo. E quando ele entrou, quando o caixão dele passou pelo cemitério, teve uma revoada de pássaro cantando. Foi uma coisa muito bonita a passagem do meu pai. Então, esse preparo para os filhos, eles vêm também do que você, exemplo, enquanto né? pai, exatamente. Né? Então, eu acho que a gerontologia ela deveria vir como uma matéria de um processo educacional. Né? Você falou aí, né, desse seu processo começou lá em Irmã Dulce. Eu até conheço a equipe de geriatria lá, doutora Manuela Magalhães, que eu quero trazer aqui, minha grande Foi amiga. minha colega de escola. Minha grande amiga, amo, um beijo, Manu, doutora Joia, doutora Mônica, enfim, né? E eu fico sempre fazendo um paralelo aqui entre a comunidade Bengalas, que é maravilhosa, mas é uma comunidade privilegiada, né? Sim. Que tem, de alguma forma, acesso a um plano de saúde, a um profissional, e essas pessoas sem condições, né? Então, eu estou sempre fazendo uma alusão
também a como é que a gente leva esse cuidado que a gente pode dar aos nossos pais para essas pessoas que não têm. Irmã Dulce é um exemplo, né? Porque quem chega lá, que geralmente chega, né? Porque não tem onde ficar, porque já precisa de uma hospitalização, e recebe todo esse amor dessa equipe profissional maravilhosa. Mas quanta gente não tem esse amor, até porque tem uma história de vida que não deu nem para ser exemplo, né? Isso, uma história de vida de muitas dores. Eu estou estudando psicologia e no estágio de clínica, que a gente atende voluntariamente, a gente vê tanta miséria. Miséria, assim, nas relações humanas, que você pensa assim, como é que essa pessoa vai ter amor e cuidado por um pai, por uma mãe no futuro, né? Difícil. Mas voltando para a TO, como é que funciona a TO na prática? Em que é que ajuda, em que é que contribui, como são sessões, o que é que rola? Conte aí na sua técnica, né? Você estava falando de uma técnica que você usa. Exato. A terapia ocupacional, ela tem como instrumento de trabalho as atividades, a ocupação, né? Então, como é essa ocupação? É uma ocupação criteriosa. Então, eu vou receber um cliente, tá? Vem lá, seu João, para Liege, indicação de um médico tal. A primeira coisa que eu faço, e eu acho que é interessante, é você fazer uma escuta qualificada com o familiar daquele paciente, antes de você entrar e ter acesso ao seu paciente. Então, você lida também com os filhos? Sim, bastante. Família, cuidador. Eu tenho no meu trabalho o momento da família, eu tenho o momento do treino do cuidador, tem sessões que eu trabalho junto, cuidador e paciente, porque a minha dinâmica de trabalho, isso eu criei na minha metodologia pessoal, eu faço sempre, eu tenho um braço da terapia ocupacional no domicílio do paciente. Por quê? Porque ele está comigo só 45 minutos, mas o resto do tempo ele está em casa. Sim. Então, o que é a terapia ocupacional? E você identificar quais são as deficiências, as dificuldades, as habilidades cognitivas e motoras que ele já não possui. Para quê? Para funcionar nas suas atividades do cotidiano. Sejam atividades da vida diária, alimentação, se vestir, usar banheiro, como atividades instrumentais, usar telefone, gerenciar seus remédios, né? Continuar fazendo as suas atividades domésticas, entende? Então, continuar trabalhando. Então, isso tudo, a terapia ocupacional, ela vem para quê? Criar uma rotina ocupacional para aquele sujeito, para aquele indivíduo que envelhece. Então, a ocupação, ela é um fator preponderante na qualidade de envelhecimento das pessoas. Se fala muito em envelhecimento ativo, e é o que está valendo, é o que a gente está buscando com todas essas técnicas, com todas essas modernidades que a gente vê hoje em dia, né? Essa tecnologia assistiva que você vê que o idoso tem acesso. Então, meu pai tinha 91 anos, mas quando meu pai fez 80 e alguma coisa, a gente deu um tablet. Então, a qualidade de vida de meu pai, de ouvir música, de tudo que ele queria, porque a internet é uma janela para o mundo, isso ajudou bastante. Então, se você pega uma pessoa que está envelhecendo, ela vai ter o quê? Mais tempo livre. Por quê? Provavelmente ela é um aposentado, ou ela já não tem uma capacidade funcional. Eu gostaria até de definir uma capacidade funcional. A capacidade funcional são as habilidades mentais e motoras que todos nós temos para quê? Para funcionar para a vida, tá? Então, se em algum momento eu não tenho uma capacidade motora, eu vou para uma físio, eu vou fazer algumas atividades complementares, uma hidro, enfim, aquilo vai ser trabalhado para que eu possa continuar funcionando. Se eu tenho dificuldades cognitivas, então eu vou procurar especialistas que trabalhem na reabilitação ou na estimulação cognitiva para eu poder capacitar aquele cérebro a funcionar de uma maneira coerente. Claro que eu já recebo no processo de envelhecimento de cérebro, tá? Então, você já recebe, por exemplo, eu diria que 80% das pessoas que eu faço uma avaliação, né, elas já apresentam déficit de atenção. Então,
quando eu digo, olha que coisa interessante que eu consigo explicar, porque tudo eu explico para o meu paciente o que é que ele vai fazer e por que é que ele vai fazer. Sim. Até no processo de avaliação. Então, como eu disse, primeiro eu ouço a família. Por que eu ouço a família? Por um desrespeito ao meu paciente? Não, ao contrário. Eu criei essa metodologia há uns 10 ou 11 anos atrás, né? Tem 26 anos que eu só trabalho com idosos. Então, nessa minha prática, eu vim vendo o que é que funciona. Isso aqui funciona bem, isso aqui já não. Então, quando eu atendia na primeira consulta paciente e familiar, era uma guerra. Porque o familiar dizia, olha, ele faz meu isso, pai, não, isso, não, mentira, não faz. Já estou imaginando assim, né, aliás? Não era uma coisa, porque ali gerava um constrangimento, eles saíam zangados um com o outro, e eu, coitada, não tinha a informação que eu precisava. E eu digo, não, eu vou ter que mudar isso. Então, assim, eu convido a família que venha para mim, aí eu tenho o histórico, a biografia. A percepção do outro, né, que é importante. Como é que eu posso, Marta, trabalhar com uma pessoa que eu não sei a biografia dela, eu não sei quem ela é, não sei de onde, entendeu? Então são dinâmicas muito peculiares. Então você tem que ter um acolhimento. Aquela família está sofrendo com o diagnóstico, aquela família está perdida porque não sabe para onde vai, não sabe que profissional procura, entendeu? Então você primeiro acolhe aquilo ali, arruma aquela casa, pronto. Agora, porque eu vou precisar dessa família? Eu vou precisar daquele cuidador, né? Meu trabalho não anda só, o trabalho de ninguém anda sozinho no processo de envelhecimento. E eu imagino até que também essa biografia possa te ajudar a customizar o tratamento, né? Uma conversa, o que é que essa pessoa gosta, lógico. Né? O que é que ela já fez na vida. Sim, isso deve ser muito para criar proximidade. Exatamente. Né? Se eu falo em rotina ocupacional e eu falo em atividades, tem que ser atividades significativas. E o que é atividade significativa para mim pode não ser para você. Sim. Entendeu, Martinha? Então, assim, você tem que saber, enquanto terapeuta ocupacional, gerontólogo, você tem que ter um feeling muito grande do que você vai sugerir para aquele paciente, ter um propósito de dia. Eu digo assim, são pessoas que têm um tempo livre maior e elas não devem ficar em ociosidade. Então, esse é o meu grande... Essa ociosidade mata, né, gente? Tudo. Mata o ser social, mata o ser familiar, porque eles começam a dignidade. Entendeu? Socorro. Então, é como se eu estivesse o tempo inteiro identificando problemas, e eu vou identificar vários, porque o processo de envelhecimento, ele te traz limitação, mas eu tenho que priorizar. Qual desses daqui está impactando mais na qualidade de vida do meu idoso? É isso aqui, pronto. Então, vamos cuidar. E assim, eu tenho, pelo fato de eu cuidar também de pais idosos, eu como filha falando, eu tenho uns insights interessantes. Às vezes tem pacientes, eu atendo muito paciente médico, e eles leem a bula do remédio, não querem tomar, os filhos ligam para mim, Liege, pelo amor de Deus, me ajude, é um remédio que ele tem que tomar, mas ele não quer. Aí eu digo, gente, nós temos que criar artifícios. Compra lá uma vitamina C, tira o comprimido, bota, diz que é uma vitamina C para gripe e toma. Quer dizer, são coisas que você não vê em livro, mas o seu dia a dia te dá isso, entendeu? Então, assim, a minha prática, eu tenho 3 agendas, eu atendo de 3 formas. Online, que eu herdei da pandemia, né? Consultório em Feira de Santana, que é onde eu resido, e aqui em Salvador, que é onde eu morava há 10 anos atrás, e aí saí, mas continuo com o meu pé aqui. Então, o que acontece? A mesma Liege, o mesmo idoso de Feira é igual ao de Salvador e é igual ao do online? Não. Então, eu também, enquanto profissional, eu tenho que me reinventar, me ressignificar a cada paciente que eu atendo. Por isso que eu digo, é o amor que me move ao que eu faço. Então, eu faço com tanta alegria. Eu chego de feira às 5 horas da manhã, que eu venho de lá. Chego 7 horas da noite, eu estou na mesma vibe, no mesmo gás. Elas falam assim, nossa, você não está cansada? Não, por quê? Porque você faz. Então, é esse amor. Quando você não souber o que fazer com o idoso ou com a família, olhe com amor. Meu Deus, eu acabei de escutar isso da nossa entrevista com o sexólogo, o podcast 2 antes desse,
E ele falou a mesma coisa. Então, amor hoje está na pauta e é a solução, como ele disse, simples e eficaz. Né? Eficaz. Sabe por quê, Martinha? A gente está vivendo num mundo do descartável. As relações estão descartáveis. Tudo está descartável. E a gente não pode mais permitir que esse viés do descartável venha para o nosso seio familiar. Então, o mundo pode estar de qualquer forma lá, né? A gente não pode dar jeito em tudo. Mas a nossa dinâmica de família, de cuidar... Aí você pergunta, Liege, é fácil você criar 2 filhos sozinha, você só ter mais um irmão, porque sou eu mais um irmão, então eu sou a única filha de mulher. Você sabe que nós temos esse rótulo de cuidadora, não é? E minha mãe idosa, que também consegue me ajudar, mas não conseguia tanto. E você disse, como é que você dava conta, Liege? Porque tudo do meu pai era comigo. Absolutamente tudo. Era o amor. Quando eu chegava, que eu dizia assim, não, ele precisa de mim. E aí eu me revestia. E outra coisa, nós devemos delegar funções. Então eu dividi esse cuidar com meus filhos, com meu marido, com meu irmão, com a empregada da casa, que às vezes lhe dá um suporte muito grande, que você não imagina que ela seria capaz de lhe dar aquele suporte todo. Amigos. Então, eu sento, Marta, hoje como uma família, e eu viro para os netos e digo, fulano, na sua semana, qual é o tempo que você dispõe para ficar com seu avô, com sua avó? Eu posso a cada 15 dias no sábado. Eu vou lá e anoto. Então, eu crio um planejamento daquela família para uma atenção ao meu idoso. Então, isso também é outra estratégia criada por mim, né? E que funciona bastante. Eu até queria pegar esse gancho, porque essa foi até a discussão do último encontro do Bengalas. Nem era o tema. Mas emergiu, e o grupo é soberano. Então, quando emerge, o grupo traz, eu pego o tema, que sempre proponho o tema, mas deixo e vou para o que o grupo está pedindo. Sim. E, apesar de ter muita gente que não tem filhos, surgiu, da maioria que tem, a questão dos netos nesse processo, né? Porque a queixa generalizada é que os netos não participam, não dão assistência. Eu fiquei até me perguntando aqui, ouvindo você falar do exemplo. Eu falei, meu Deus, onde é que muitos de nós não foi exemplo para esses netos não irem? E a discussão foi, força essa barra, não força essa barra, manda aí, não manda aí, manda, pede. Né? Então, na sua experiência, assim, o que é eficaz, já que é tão importante? E até também para depois eles não se arrependerem. Sim. Tem o caso de uma menina uma mulher que está conosco, uma amiga minha, ela hoje cuida da avó, porque ela perdeu os pais. E ela conta, né, que quando os pais dela morreram, a filha dela entrou em um sofrimento de culpa porque não deu atenção aos avós, né? Como é que a gente lida com esses netos que não dão atenção? É uma questão, como eu volto a te falar, de educação de escola. E como a gente não tem essa educação de escola, nós temos que fazer. O melhor caminho é a conversa. Certo. Né? Eu escuto muito, vejo muitas queixas dos próprios pacientes. Meu neto entra, não fala comigo. Meu neto entra, muda o canal da TV, que não pergunta se eu estou querendo assistir aquilo ou não. Fica no celular, é a maior queixa no celular. Hoje, o tempo todo no celular. Tá? Eu acho que filho, para mãe cuidadosa, para pais cuidadosos, não tem idade. Eu digo a meus filhos, vocês podem ter uma idade cronológica X, mas se vocês não estiverem bem, não estiverem corretos, não estiverem seguindo um plano de uma felicidade, de um bem-estar, sua mãe vai interferir sim. Então, eu acho, Martinha, que tem que se chamar esses netos e fazer o quê? Construir uma relação de amizade, de ajuda.
Então, como, Liege, isso vai ser da noite para o dia? Não. Começa a fazer programas que possam inserir os dois. Começa a participar mais. Por exemplo, tem queixas de pacientes que dizem exatamente isso, que os netos ficam no celular. Sabe o que é que eu faço? Eu convido esse neto para vir fazer uma sessão comigo e com o avô. Olha que bacana. A gente tem uma outra proposta, que são os passeios externos. Né? A gente tem essa proposta. Então, nesses passeios também, a gente pode chamar. Então, isso pode vir de uma educação sem ser uma coisa rígida, imposta. A gente não pode impor, porque uma relação de ajuda e uma relação de amor, você não impõe, você conquista. Sim. E como você falou aí do medicamento, das estratégias, também criar essa estratégia de aproximação. Claro! Né? Que não é a via imposição. A sensação que a gente tem ainda nessa sociedade consumista e tal, e com a imagem da velhice ainda muito temerosa, né? Então, a sensação é que a gente está remando contra uma grande maré. Né? Então, meu conselho, digamos assim, é que a gente não desista. Sim. Que a gente não desista. Né? E muitas vezes esse ponto da estratégia, da persistência, por exemplo, outro dia eu estava conversando com minha filha, ela falou assim, mas mãe, tem horas que eu não sei como lidar, né? Então, teve um período que minha mãe passou um processo depressivo, ela veio, né, de tratamento de câncer, químio, rádio. E aí esse jovem não sabia como lidar, né? Como é que eu lido com uma avó que anda triste, anda queixosa, né? Sim. Ou como é que eu lido com um avô que... Como é que eu encaro, né? Meu avô, que eu adoro, que eu acho o máximo e que está ali adoentado. Às vezes parece até que não quer nem enxergar, não quer nem ver isso, prefere guardar uma outra... Isso, outra imagem, outra imagem. É difícil, né? É difícil porque, como eu te falei, esses filhos nossos, ele vem de uma geração do descartável, do imediatismo, né? E da ditadura da felicidade, do sucesso. Da beleza o tempo inteiro, né? Não tem tempo ruim na internet. Exatamente. Mas na vida tem. Na realidade é outra história. Sim. Então, qualquer ser humano que tenha medo de alguma coisa, qual é a reação do medo? Você corre. Qual é a reação da raiva? Você avança. Cada sentimento, a gente tem uma reação, né? Espontânea. Então, quando aquilo para você é muito forte, você foge. Mas você foge não porque você seja ruim, não porque você não tem amor, porque você não consegue lidar com aquilo. Mas se você conseguir aos poucos, então assim, tinha dias que os meus filhos, para visitar o meu pai, que estava uma pessoa bem, e de repente teve essa fratura espontânea e ficou com muita dor, meu pai urrava de dor. Então, como é que esses netos vão ficar? Então, tinha dias que eles falavam assim para mim, mãe, você vai comigo hoje visitar Pio? Eu falei, vamos juntos. Então, é essa solidariedade que eu acho que os pais devem pegar seus filhos e levar até esse avô. E não dizer só, você hoje tem que visitar seu avô. Tem tantos dias que você não visita seu avô. Seu avô está perguntando por você. Não. Essa cobrança afasta, exatamente. Né? E também isso é bom para orientar os idosos, né? Porque a cobrança deles, às vezes o jeito... Né? Você vem para cá, só fica no celular, vem aqui, não vem me ver. Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho essa dinâmica do celular, eu faço assim, eu acho que tem que se fazer uns combinados, né? Então, eu fazia esses combinados com as cuidadoras de meu pai. E meus filhos não precisavam, tenho assim, esse privilégio, tive esse privilégio, essa gratidão a Deus de meus filhos absorverem esse cuidar. Mas para as cuidadoras, por exemplo, eu dizia assim, olha, vamos fazer um combinado? Você usa o celular, você chega de manhã, usa seu celular, vê tudo o que você tem que fazer, pronto, deixa lá. Meu pai vai descansar, você volta para usar. Então, eu acho que isso pode ser feito nas visitas aos avós. Filho, você vai visitar seu avô? Pronto, você vai levar o quê? Meia hora? 40 minutos? Não precisa ser visitas longas. Não precisa. Precisa ser visitas o quê? Com qualidade. Então, o próprio pai
passa para esses netos o que é que o avô gosta. Então, meus filhos sabiam o que é que meu pai gostava de música, de leitura, de assunto, contar caso antigo. Então, que passe ali meia hora, mas que seja meia hora de prazer, de alegria, e haja um quê? Um rodízio. Então, esse rodízio faz com que os idosos nunca se sintam só, e os filhos e netos nunca se sintam tão sobrecarregados. Que saco, eu tenho que ir hoje de novo, eu estou tão cansada, mas agora... Entende? Então, se houver um planejamento nessas visitas e de que forma essas visitas devem ser feitas, eu acho fantástico. Eu, no meu trabalho, Martinha, é uma coisa que eu criei também, que não tem, é uma espécie de uma consultoria. Como eu estava falando para você, às vezes o familiar me liga com dificuldade. Liege, ele não quer tomar banho. Eu digo, mude o nome de banho. Não precisa de uma fase mais avançada, de um Alzheimer, por exemplo, né? Eles têm muita resistência à higiene pessoal. E, às vezes, o banho eles não querem. Às vezes, Marta, acredite, às vezes porque eles têm medo da água. Então, aí orienta, dá um banho de chuveirinho, bota o banho sentado, muda o nome de banho para uma massagem, bota uma música que ele goste no banheiro antes dele chegar. Então, são determinadas coisas que você não vê na literatura, mas que a sua prática lhe dá isso. Então, se você se predispõe, além de atender o paciente, fazer essa consultoria para familiar e para cuidador, a coisa vai funcionar melhor. E quem vai ganhar? O idoso. E eu acho que a gente sempre está falando aqui, tudo que o idoso ganha, a gente ganha junto. Né? Porque alivia nosso coração, reduz o nosso trabalho, né? Reduz os desgastes. E olha, gente, vocês estão tendo consultoria aqui de graça, viu? Estão tendo a consultoria. Com muito prazer. Agora, Liege, assim, tem como estender algumas atividades dessa terapia ocupacional para essas pessoas, por exemplo, um neto ir visitar e fazer alguma atividade para estimular esse funcional, né? Os filhos, porque um tema que tem surgido aqui é como às vezes as visitas são chatas, né? Sim, sim. E os profissionais têm dito, mas são chatas porque vocês vão e ficam lá. Exatamente. Né? Senta lá do lado, dentro de casa, sempre a mesma coisa. Isso. Chata mesmo. Então, o que a gente pode fazer para essa visita ser menos chata? Ser né? prazerosa. Ser prazerosa. Tem alguma atividade? Isso, tem. Olha, as atividades lúdicas, né, de jogos, por exemplo, elas são fantásticas. Então, às vezes, você tem um idoso... Qual é o grande chavão, às vezes, da aposentadoria? Ai, meu avô aposentou e fica jogando dominó, um exemplo. Então, vai que tem esse avô que gosta ou gostava de jogar um dominó, vai lá jogar com ele, tá? Então, você tem que descobrir o que é que causava interesse e eram coisas significativas para você voltar a fazer. Então, por exemplo, o meu pai, ele morava num prédio enorme, que tinha uma área de jardim, que ele, quando se mudou para esse prédio, ele costumava dar milho aos passarinhos que ficavam ali. Meu pai, já numa cadeira de roda, até os últimos dias, ele continuou descendo com todas as suas limitações, e aí você vai adaptando, e ele continuava dando milho aos passarinhos. Então, assim, são coisas bobas, simples, mas e que são muito peculiar. Então, jogar, buscar assuntos antigos que eles amam. As reminiscências. O que são reminiscências? São lembranças. Não é uma lembrança melancólica. Entenda, não é que você vai ficar... eu fui assim, eu fiz assim. Meu tempo era bom isso, por isso, não. Não. Coisas engraçadas, momentos bons, né? Pedir que ele te ensine as coisas, porque, olha, eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Olha que legal. É uma isso, coisa gente. linda. Aprender é linda com demais. Eles. Aprendo todos os dias, acredite, amiga. Então, quando você se sentar para conversar com o idoso, absorva aquilo que ele tem para te dizer. Faça uma caminhada. Você já pensou você chegar na casa de seu avô e dizer, vamos lá, velho, bota aí um boné, um protetor solar, a gente vai dar um passeiozinho lá no play. Tudo dentro das limitações. Você não pode ofertar nenhuma ocupação, nenhuma atividade a um idoso ou qualquer outra pessoa se ela não tiver condição de fazer. Por que a terapia ocupacional é importante e não só um recreador?
Porque a terapia ocupacional, ela vai fazer uma análise daquela atividade. O que é preponderante? O que é necessário? Quais são os materiais que vão precisar para ser feito aquilo ali? Entendeu? Então, tem muita, assim, por exemplo, leitura. A leitura é algo que, cognitivamente falando, é uma das atividades mais completas. Porque você não tem mais ideia de quantas conexões seu cérebro faz para ler e interpretar o que leio. Então, às vezes eu digo assim, levam as frases de caminhão, né? Porque tem umas frases engraçadas, são coisas curtas. Então, a depender do perfil do idoso, dessa biografia, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E deixar essa criatividade tudo fluir aí, né? Fluir. Queria também pegar assim, um outro ponto para fazer um link. Uma amiga minha me chamou para bater um papo, né, no espaço dela, que é um espaço de uma oficina de costura, de crochê, de tricô. E ela falou assim, Marta, sabe o que eu estou descobrindo aqui? Foi por isso que ela me chamou. Ela falou, eu estou descobrindo que as pessoas não vêm pela costura, pelo tricô ou pelo crochê. Elas vêm pela socialização, elas vêm pela distração. Então, o quanto também fazer esse tipo de atividade, claro, para quem pode, quem não está ainda, né, num processo com alguma patologia que impeça, né? Mas está no estágio inicial, ainda tem possibilidade de se locomover. O quanto esse tipo de atividade, pintar, costurar, Marta, ajuda? Isso é fantástico. A arte, por si só, música, a arte, artesanato, a arte, pintura. Eu sempre trabalhei, a pandemia interrompeu, mas a gente vai estar voltando agora em março. Eu sempre trabalhei com 2 pilares junto de mim, um professor de canto e um professor de arte. Sempre. Professor formado, não dá para você trabalhar com pessoas que, eu acho que, porque trabalhar com idoso agora está na moda, então, eu acho que isso aqui vai ser maravilhoso. Não, mas não é assim. Então, eu tive pacientes, por exemplo, com sequelas neurológicas, a gente criou uma oficina de fuxico, que é aquele retalhozinho que você faz para montar. Aliás, eu não vou conseguir, porque ela tinha uma hemiplegia. Eu falei, não tem problema, seu cuidador lhe ajuda. E ela foi a primeira pessoa que fez o palhacinho. Então, o professor lá, quando a gente trabalha, eu sou a coordenadora. Por que eu sou a coordenadora? Porque eu sou terapeuta ocupacional e eu sei o que é que eles vão poder fazer para não frustrá-los. Então, dentro do que o professor sabe, diz o que é que ele faz e elas escolhem, porque elas vão ter autonomia do que elas vão querer fazer. Num grupo desse, rola relato de experiência, rola desabafo. Eu precisava ir para cá. Olha, hoje não quero nem costurar, viu? Hoje eu só quero conversar. Ela disse que né? Ela bota um lanchinho, diz que tem dias que elas ficam só no lanchinho. Isso, aí já motiva. Eu sei fazer um bolo de banana também, que eu vou trazer para cá. Então, isso acontece lá no meu consultório. Eu digo que a arte, tanto a música como a arte as artes manuais, né? Sim, tem lá no meu consultório, está lá exposto para eles. A gente faz exposição. Então, eu digo que isso aí é um pilar que me ajuda na técnica que eu tenho. Aliás, você tem uma técnica que é maravilhosa? Tenho, mas eu também tenho a arte, eu também tenho um canto, eu também tenho um cuidador, eu também tenho um familiar, eu também tenho um médico. Entende que é uma rede de suporte. Sim. E a arte, como se... É tudo de maravilhoso até para a gente. Quantas vezes a gente está, Martim, em casa, aborrecida, aquele dia não foi legal, aí você dá uma pausa. Eu adoro dar pausa. Você para tudo, faz, espera aí que agora eu vou ouvir uma musiquinha bacana. Quando você acabou de ouvir aquilo ali, você já sai outra pessoa. Você quer ver uma coisa que ajuda bastante? A fé. É um pilar. É uma rede de apoio fantástico. Então, são coisas que você vê que você não está só. Então, você tem um pai, mas você tem um pai que pode desenvolver algo com a religião ou com a fé. Você tem um pai que pode... Quando eu digo pai, eu estou englobando pai e mãe. Sim. Né? Então, você tem que pode... Daquele contato religioso, ele pode enveredar para um trabalho de caridade voluntário. Tem coisa mais linda do que você
ver e estimular senhorizinhos contando história numa creche? Não tem. Porque a gente vem do Contos de Fada, que a vovó sentava na cadeira de balanço para contar historinha para os netos. Sim. Então, se ela não tem mais aqueles netos naquele tamanho ou naquela oportunidade, vamos para um orfanato fazer isso? Então, é isso que o idoso também precisa, se sentir útil. O que, às vezes, o que a gente vê, né, dentro da comunidade é que a gente está tão envolvido na nossa própria correria de vida que a gente não para pensar nisso. Quando pensa, acha que vai dar trabalho. Acho que vai ser complicado demais. Vai ser complicado, mas como é que eu vou levar para ir fazer né, contar a história numa creche se eu estou correndo aqui para levar meu filho na escola, para ir para a reunião do trabalho, para fazer supermercado. Então, assim, isso é uma sobrecarga que a gente tem. Mas eu vou te dar uma coisa interessante agora. Tá? Para todos nós. Pronto. Tem coisas que eu, Liege, como filha e como Teô, por exemplo, posso idealizar para um idoso. Mas não precisa, Liege, fazer. Você pode terceirizar. Se você tem um cuidador que você pode treinar, olha, você vai primeiro, óbvio, no lugar. Vamos trazer essa história do orfanato para contar a história, por exemplo. Só como uma simbologia. Tá, então eu vou lá primeiro, converso, vejo o ambiente, vejo o acesso. Tem escada? Não tem? É possível? Não é possível? Pronto, olha, eu vim oferecer para meu pai. Primeiro você pergunta ao idoso se é uma coisa que ele gosta. Aí vem a biografia. Isso é do perfil dele? Sim. Não é, não adianta, porque ele não vai querer fazer. Não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido. Então, eu estou trazendo, como eu falei, como uma simbologia. Então, você vai lá e vê todo o ambiente, você deixa toda a estrutura pronta. Mas você não precisa ir toda semana. Entendeu? Porque você não vai... Aí é por isso que a gente começa a não fazer as coisas, porque a gente acha que tem que centralizar na nós. Não. Você pode delegar um neto para ir. Você pode delegar um cuidador para ir. Então, o primeiro ponto, Martinha, é você descobrir nas pessoas a disponibilidade. Qual é a sua disponibilidade? Eu tenho tal disponibilidade. Então, assim, eu tenho, nessa programação ocupacional, eu tenho netos que uma vez por semana jantam com o avô e a avó, quem estiver ali. Não adianta, eu digo, olha, não adianta você vir numa terça, na outra semana você vir numa segunda, não. Você tem que ter um dia certo. Por quê? Porque o hábito, porque a rotina ajuda na orientação do idoso. Olha. Então, hoje é quarta? Hoje é o dia que fulaninho vem tomar café comigo. Por que ela sabe? Porque no quarto dela tem lá a programação. Toda. Eu digo que meu primeiro momento com o meu cliente são as notícias. Eu chamo o cuidador. Como foi a semana? E aí, deu tudo certo? O fulaninho foi? Não foi porque... vou ligar para saber por que não foi. Então, isso faz com que as coisas aconteçam se você ficar... mas eu podia ter feito isso com meu pai hoje, mas eu podia ter dito aquilo. Entende? Não precisa. É como eu te disse, eu cuidei do meu pai tendo 3 agendas. Eu não sou super mulher. Entendeu? Foi cansativo? Foi. Mas foi maravilhoso. Mas eu conseguia fazer isso. Liege, é fácil achar cuidador? Também não. É fácil treinar cuidador? Também não. Mas é possível. Desde que a gente não assuma tudo, porque a gente tem essa mania de querer assumir tudo. Já reparou? E uma coisa bacana que a gente faz na comunidade, a gente tem, fora os encontros, um grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp é justamente para compartilhar algumas referências. Por exemplo, essa semana rolou lá no grupo de WhatsApp um Uber que serve até tem um membro da comunidade que, na verdade, ela já perdeu os pais, mas cuida do sogro e da sogra. Mora no mesmo prédio, cuida. Ela falou, não, tem um Uber que ele é um doce. Meu sogro e minha sogra adoram. Então, assim, todo mundo já pegou o contato do Uber. Então, assim,
Também eu acho que a gente precisa, o bom que eu acho da comunidade é a gente poder conversar sobre isso, e há uma solidariedade imensa, né? Trocar dicas, porque a gente pensa assim, falam, né? Uber é perigoso. Sim, deve ter vários perigosos, sim, mas tem vários maravilhosos. Sim. Onde é que estão esses maravilhosos? Teve uma outra que falou, tem uma pessoa que adora idoso, e agora ela está aposentada, mas é jovem ainda, está fazendo um serviço de ser acompanhante, que é maravilhoso para ela e é maravilhoso para o idoso. Então, o filho precisa levar meu pai no teatro. Ela vai, ela assiste o teatro dela, que ela adora. Entendeu, Martinha? Tá lá, leva esse idoso para o teatro, que você não pode levar ele para o teatro, porque está lá na sua rotina. Eu mesma... Né? Eu vivi muita culpa, foi até muito que gerou bengalas, né? Nasceu de uma necessidade pessoal, porque eu sou mãe, eu sou avó, eu cuido de 2 casas, eu sou empresária, né? Eu sou consultora e eu sou estudante, então eu trabalho de dia e estudo de noite, e chega final de semana, tem a minha demanda também de marido, de filha solteira, de filho casado com 2 netos. Então é difícil, assim. Aí quando a gente se fala, entende que o outro tem esse problema, mas que o outro também pode ter uma solução que você não pensou. E o legal desses papos, esse papo com você, a gente já está quase no nosso horário, é ótimo, porque vem essas soluções que às vezes quando a gente está imbricado no problema, a gente não enxerga. Exatamente, é desmistificar. Sim. Né? Então, assim, eu tenho vários pacientes que vão para mim e a família aí começa a apertar, porque a filha leva, daqui a pouco é o outro filho que vai buscar, daqui a pouco é o neto que não chega. Liege, eu estou apavorada, o que é que eu faço? Aí eu digo, gente, eu conheço uma pessoa que faz Uber, até uma senhora não, uma moça, e que ela só pega pacientes assim, sob indicação, ela não está na rua e não. Entendeu? Então, isso você começa... Eu sou terapeuta ocupacional? Sim, mas se eu posso dar uma solução para aquilo ali, eu não vou dar? Claro que vou. Uhum. Entendeu, Martinha? Então, essa troca de informação, de terceirização, que vale a pena. Né? Dentro da gerontologia, existem várias abordagens. Então, Ceciliege tem faculdades maravilhosas, tem faculdades de terceira idade ótimas, mas para o idoso estar inserido nessa faculdade de terceira idade, tem toda uma logística por trás. Entendeu? Então, assim, o idoso ele tem que estar bem para participar. Eu não posso, às vezes, pegar um idoso que tem um declínio cognitivo já considerável e botar... Entendeu? Não dá para você fazer isso. Então, por isso que eu criei lá como uma parte da minha clínica, de meu consultório, quando eu digo clínica, é na atuação, de ter uma sala grande para que eu possa fazer a minha oficina de arte ali e minha oficina de canto ali. Para quê? Para que aqueles idosos eles fiquem interagindo entre si, mas que eles também não fiquem... Claro que eu tenho idosos que estão permeando nessas sociedade, né, nas famílias e tudo, mas tem aquele idoso já mais comprometido, mas que ele merece também ter a aulinha de canto dele, ter um momento de arte. Então, tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da pessoa que você vai cuidar. Né? Isso é muito bom, quando você tem esse olhar e diz assim, bom, quais são as possibilidades de cuidar disso aqui? O que é que está faltando para a vida dessa pessoa melhorar, para a qualidade de vida dela melhorar? Uhum. É um neto rebelde, vamos chamar esse neto para começar? Eu ligo para neto que eu não conheço, eu ligo para médico, me apresento, às vezes o médico passa uma medicação, mas o médico não tem como saber que aquela medicação causou determinada coisa, e às vezes a família, mas eu não sei se eu ligo. Liga, tem que falar, né? Não é porque é bom ou ruim, mas a medicação, às vezes, ela dá uma interferência, principalmente no idoso. Por isso a importância, porque o idoso ele tem essa tendência a ter muitas medicações, porque a gente começa indo para especialista, e que, na verdade, não deveria ser isso, né? Quem cuida de criança é pediatra, eu acho que quem cuida de idoso é geriatra. Você pode até ter um especialista que você precisa naquele momento, enfim. Mas, quando isso acontece,
é que você vai ver e dizer assim, se eu posso ajudar nisso aqui, passar essa informação de uma percepção que às vezes descortina uma coisa, nossa, Liege, meu pai hoje amanheceu desorientado, até ontem ele estava ótimo, hoje ele não sabe o que ele é, pergunta quem eu sou, isso de ontem para hoje. Quem não conhece ou quem não trabalha com idoso, acha que é um surto psicótico, leva para o psiquiatra. A gente que já trabalha diz, não, isso pode ser um sinal de infecção. E aí, quando você vai ver lá... Ou perguntar, né? Trocou medicamento, teve entendeu? Alguma coisa que mudou então, nessa rotina? rotina? Esse olhar que faz com que... Eu digo, não, se tem uma coisa que pode ajudar, eu vou lá. Vai, né? orientar. Olha, a gente pena, mas nosso tempo acabou. Né? Mas eu queria te agradecer, imagina. Foi muito elucidativo. Eu ouvia falar de TO, e apesar de estar em formação, né, numa universidade de psicologia, não conhecia em detalhes. Muito bonito o seu trabalho, né? Tanto bonito a TO em si, sim, mas o seu trabalho particularmente. E você quer deixar alguma mensagem para os nossos filhos de pais idosos, nossa comunidade? O que é que você diz para eles para se despedir? Eu digo a vocês assim, não vamos esmorecer, né? Os nossos pais precisam da gente. E outra coisa, a gente tem que estar sempre bem. Então, o cuidar, ele passa por um autocuidado, entendeu? Então, no momento que você estiver cansado, se permita descansar, se permita lhe dar uma pausa, se permita fazer uma coisa que goste, né? Troque, às vezes, um bônus da tristeza por uma coisa que te dê uma alegria. Se prepare, vá munido para uma visita aos seus pais. Diz assim, não, agora eu vim e sou inteira deles. Não adianta você estar com seus pais, cuidando e dizer, mas eu queria estar em tal lugar. Mas, não. E sempre contar com essa rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio é o que faz a diferença no processo de cuidar do outro, e principalmente do outro que envelhece, que não é fácil. Mas estou às ordens também. Obrigada. Viu? E onde é que as pessoas te acham? Você tem um Instagram? Eu tenho o Instagram Liege Bahia e tenho o Instagram da Saber Viver. Saber Viver é um grupo de pessoas, de uma equipe que a gente trabalha junto, psicólogo, todos com pós-graduação em gerontologia. Eu acho importante que as pessoas que se propõem a trabalhar com idoso tenham esse conhecimento. É muito bom. Então é @Saber Viver. @Saber Viver. Então tá dada aí as dicas. Muito obrigada por ter vindo de feira para nos prestigiar. Sempre com o maior prazer. Muita honra. Tá bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado também desse episódio do Bengalas Podcast. E vejo vocês no próximo. Um beijo e obrigada.